Meu nome é Mário Elber, sou jornalista, especialista em comunicação e imagem e esse mês eu completo 16 anos nos palcos da vida, apresentando formaturas, dando palestras sobre comunicação, cursos de oratória e tantos outros eventos correlacionados à arte de falar bem. E hoje, como não poderia ser diferente, eu vou falar desse assunto e vou ajudar você a se comunicar melhor, a convencer, a expandir fronteiras da arte de falar bem e convencer mais. Nós não temos medo de falar em público. Sabe o que é que a gente tem de fato? Nós temos medo do julgamento das pessoas. É daqueles olhos, olhando, reparando, julgando como metralhadoras, prontas a atirar. Mas o cérebro humano tem algo fantástico, chamado empatia. Enquanto você pensa que está sendo sumariamente julgado, tenha certeza, muitas pessoas que estão ali estão torcendo para que a sua apresentação dê certo e para que ela seja um grande sucesso. Sabe por quê? Porque se a sua apresentação for um sucesso, certamente aquelas pessoas vão sair dali muito melhores do que elas chegaram. Portanto, acalme esse coração e vamos a algumas dicas que podem ser muito importantes para você aumentar a eficácia da sua capacidade de se comunicar e de se relacionar em público. Tenha começo, meio e fim. O mundo definitivamente não é dos prolixos, não é dos que falam demais. Ainda mais em tempos de redes sociais e comunicação virtual acelerada. Falar demais é simplesmente fazer com que as pessoas deem as costas para aquilo que você tem a dizer. Portanto, tenha início, desenvolvimento e conclusão. Seja você mesmo. Sabe aquele cara que pega o microfone, imposta a voz, começa a encarnar um personagem como se fosse um apresentador de programa de rádio da madrugada? Definitivamente não é isso. Seja você, com as suas nuances, as suas características e o seu jeito de ser. Sabe por quê? Porque se você está batalhando para falar bem, para dominar uma plateia, para conseguir passar a sua informação sendo você mesmo, imagina tendo que encenar um personagem. Não vai dar certo. Então essa regra é primordial para o sucesso daquele que quer e que deseja e que pode convencer através da comunicação interpessoal. Saiba quem é seu público. Um amigo meu foi convidado para dar uma palestra numa conferência para mais de 2.000 pessoas. Chegando lá, ficou orgulhoso, viu aquele ambiente lotado, ficou, claro, honrado pelo convite. Começou a explanação dele sobre doação, sobre fraternidade, sobre como tornar esse mundo um lugar melhor. De repente, a plateia começou a ficar inquieta com as palavras dele. E foi justamente quando ele começou a falar sobre doação de sangue. Foi aí, senhoras e senhores, que ele descobriu, ou melhor, que ele se tocou, que ele estava em um congresso de testemunhas de Jeová. E todos nós sabemos que testemunhas de Jeová não aprovam, religiosamente falando, qualquer tipo de manipulação com o sangue humano. E foi aí que a apresentação dele se tornou um fracasso. Tudo porque ele não estudou o público antes. Ele não sabia a história daquele público. Ele se preocupou muito com o conteúdo e com o tema que foi dado para ele, mas se esqueceu de quem iria ouvi-lo naquela apresentação. Saber para quem você vai falar, saber com quem você está falando é algo primordial para o sucesso da sua explanação. Não se leve muito a sério. Errou? Continua. Inspira, expira e toca o barco. Com certeza, se você durante um deslize agir com naturalidade, o público vai compreender e você vai tirar das suas costas um peso enorme. Portanto, não se levar muito a sério, com bom senso, é uma regra muito importante para a boa comunicação. Jamais peça desculpas. Começar uma palestra, uma apresentação ou qualquer tipo de explanação para um público pedindo desculpas
é a mesma coisa que um time entrar em campo perdendo de 1-0. Você vai fazer com que as pessoas prestem muito mais atenção no seu erro de ter chegado atrasado, de ter esquecido o notebook, de não ter preparado o data show, do que necessariamente naquilo que você tem a dizer. Portanto, pedir desculpas somente em casos muito extremos pode se justificar. Do contrário, esqueça essa palavra para justificar qualquer coisa que tenha acontecido antes ou no início da sua apresentação. Você já participou de uma aula, de uma palestra, onde o facilitador ele tinha apenas um tom de voz? Ele não subia e também não descia o tom, dando assim vida àquilo que ele tem para falar. É trash. Ao mesmo tempo, ninguém dá conta de ficar conversando com uma pessoa que grita o tempo todo no seu ouvido. Ou aqueles que falam demais, que parecem mais, que estão narrando um jogo e o pessoal lá no fundão começa a se levantar. Aí de repente ele começa a fazer a explanação, faz pro pessoal da direita, faz pro pessoal da esquerda, vai lá pro fundão, de repente alguém grita gol! Gol! Porque ele falou rápido demais, dava a impressão que ele estava narrando um jogo. Mas também ninguém merece aquele professor, aquele executivo, aquele facilitador que sobe ao palco e começa a falar nesse tom de voz. Definitivamente dá vontade de dormir. Não faça piada sem graça. Não tem segurança para poder contar uma piada ou uma história engraçada que vá fazer as pessoas rirem? Não faça. Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que a vida é feita de encontros e despedidas. Despedidas são mais tristes, né? Emocionantes, né? E eu fiquei sabendo de uma história de uma despedida tão emocionante, tão sofrida. Sabe qual é a despedida? Da Clara com ovo. A despedida da Clara com ovo. Mas aí ela só não é tão triste porque a Clara chega pro ovo e fala assim: não fica triste não, a gente se vê dentro do bolo. A gente vai se encontrar dentro do bolo. Agora você imagina o encontro da Clara com o ovo dentro do bolo. Infelizmente o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da Clara dentro do ovo, dentro do bolo. Dr. Calil, você já imaginou esse encontro? Caso contrário, você corre o risco de ganhar gratuitamente a antipatia das pessoas. E isso não é bom para absolutamente nenhum comunicador que queira informar e muito menos convencer. Pessoal, essas foram as dicas breves sobre comunicação interpessoal, como convencer, como explanar, como falar melhor em público. Foi um vídeo onde eu falei claro para ser entendido, alto para ser ouvido e, claro, rápido para ser aplaudido. Ao fazer qualquer tipo de comunicação interpessoal, palestra, explanação, reunião ou qualquer tipo de trabalho que envolva a sua exposição para públicos distintos, tenha em mente que a sua apresentação precisa ser clara, precisa ser em tom de voz que convença, como nós falamos aqui nesse vídeo, mas o principal, ela precisa ser breve, porque o mundo definitivamente não é daqueles que falam demais. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.